Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias ao Evangelho de Lucas, capítulo 11. Hoje nós iremos dar continuidade e iniciarmos o capítulo 11 de Lucas. Estamos nos aproximando da metade do Evangelho de Lucas. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 11. O capítulo 11 de Lucas, ele inicia aqui com alguns ensinamentos a respeito de oração. E é basicamente isso que nós iremos ver hoje. Então, se você abriu aí no Evangelho de Lucas capítulo 11, diga amém. Então vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 11. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou: quando vocês orarem, orem assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos diariamente o nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus e Pai amado, louvado, Senhor, seja o teu santo e poderoso nome. A ti seja a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Como nós acabamos de cantar, somos gratos a ti, Senhor, porque tu nos libertou, nos salvou. E juntamente com essa salvação, essa libertação, o perdão dos nossos pecados, o Senhor continua a nos abençoar e nos proporcionar o pão de cada dia. Nos proporcionar o alimento, o livramento, nos proporcionar todo o cuidado que cada um de nós, Senhor, necessita. E por isso somos gratos. Mas hoje nós viemos aqui neste lugar, Senhor, reunidos como povo do Senhor, para aprender da tua palavra, para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar ao nosso coração por intermédio da tua palavra. E portanto, a nossa oração nesse momento é que o Senhor, em nome de Jesus, mande o teu Santo Espírito a nos iluminar, a nos preparar para entendermos e recebermos a palavra do Senhor. Faz isso a cada coração que nesse momento, ó Deus, está nesse lugar ouvindo a tua palavra, mas não somente esses, aqueles que porventura estiverem acompanhando nesse
nessas transmissões e aqueles que porventura vierem a acompanhar numa outra oportunidade essa mesma pregação. Em nome de Jesus, nos prepara, nos ilumina. Faz assim, ó Deus, como o agricultor que prepara o solo para receber a semente, que o teu Espírito prepare o nosso coração para receber a semente da tua palavra. Em Cristo Jesus, fala-nos ao coração. É isso que rogamos e em Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Louvado seja o nome dele. Semana passada a gente viu Lucas relatar sobre Jesus estar exultando no Espírito, porque os discípulos haviam voltado da missão, os 72, e eles voltaram alegres porque os demônios se submetiam a eles. Aí Jesus disse, olha, não se alegre por causa disso, se alegre antes porque o vosso nome está escrito nos céus. E depois que Jesus viu tudo aquilo que os discípulos estavam contando, aquilo que eles haviam realizado, Jesus se alegrou. Jesus exultou no Espírito. É o que a gente viu aí na semana passada, dos versículos 21 ao 24. Vimos também o relato de Lucas falando sobre a parábola do bom samaritano e também sobre Marta e Maria. A gente viu tudo isso na semana passada. Hoje, nós iremos ver o relato de Lucas, onde os discípulos de Jesus estão pedindo a ele para ensinar a eles como orar. E dentro desse ensinamento de Jesus aos discípulos, de como eles deveriam orar, Jesus conta a parábola do amigo inconveniente. E é isso que nós iremos ver hoje. Uma observação muito importante é que essas duas passagens, esses dois acontecimentos aqui, ou esses dois momentos, ou seja, o Jesus falando sobre como orar e depois contando a parábola, eles não podem ser entendidos ou vistos separados, eles são juntos. Para a gente entender esses dois textos aqui, do versículo 1 ao 4 e do 5 ao 13, é necessário que eles sejam vistos juntos. Porém, nós iremos fazer o seguinte: nós iremos primeiro analisar o que Jesus fala do versículo 1 ao 4, e depois do versículo 5 ao 13, nós iremos falar junto aos versículos 1 e 4. Deu para entender? Amém? Amém? Então, do 1 ao 4 nós iremos ler e analisar o que Jesus está falando. Depois do 5 ao 13, iremos entender juntamente com os versículos do 1 ao 4. Tendo dito isso, vamos para o versículo 1. Todo esse acontecimento aqui, ele começa com o fato de Jesus estar orando. Olha só o versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, os seus discípulos lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então, os discípulos viram Jesus orando, e aí eles pediram a Jesus para que ele ensinasse eles a orarem, assim como os discípulos de João foram ensinados por João a orar. E isso aqui é uma coisa um tanto quanto estranha. Porque quem é que está falando aqui? Quem são os discípulos? Qual a nacionalidade deles? Qual a nacionalidade dos discípulos aqui? Eles são judeus. Judeu não sabia orar? Sabia ou não sabia, gente? Então, por que raios eles estão pedindo aqui para Jesus ensinar eles a orar? Eles são judeus. Eles sabem orar. Microfone aí pro Peu. É porque senão não sai na transmissão. Como assim? Não ouve? Não ouve, porque você vê que sempre Jesus está isolado na oração. Não, mas se você prestar bastante atenção, volte lá para o capítulo 9.
Não, capítulo 9. Olha o versículo 28. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para... Então eles estavam com ele, orando. Aí tem uma outra questão. Sim. Não é citado a Mas são os discípulos, sabe por quê? Porque ele está de viagem. Ele está viajando. Olha o versículo 38 do capítulo 10. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado. Então ele não viajava sem os 12. Os 12 estavam presentes. Eles estavam viajando. A grande questão não é a não oração, mas a maneira como Jesus orava. O diferente para os discípulos não era o fato de Jesus estar orando, mas o diferente para os discípulos e o que ele está pedindo para ele ensiná-los é a forma como ele orava, a maneira como Jesus orava, ou mais, a maneira como Jesus se referia ao Pai, como Jesus se colocava diante de Deus, como Jesus falava com Deus. Note que a primeira coisa que Jesus vai ensinar para eles é eles chamarem Deus de quê? De Pai. O judeu não fazia isso absolutamente de jeito nenhum. Não havia essa intimidade de chamar Deus de Pai. Pelo menos não até Jesus. Obviamente, para o judeu, Deus é um ser totalmente outro que precisa ser reverenciado. Então, o fato dele não se dirigir a Deus como Pai é por causa do respeito que ele tinha com Deus. E aí, na mente do judeu, se você chamar a Deus de Pai, você estaria se igualando a Ele. Só que Jesus está ensinando aqui não essa igualdade, mas Jesus está ensinando aqui a proximidade, a intimidade. O quanto nós na oração devemos ser íntimos de Deus, próximos de Deus. Preste atenção à ideia que é o seguinte: como é que você conversa com seu amigo íntimo, seu amigo próximo, seu melhor amigo? Você conversa de maneira formal? Ou você conversa como quem tem intimidade? Você conversa de uma maneira informal. E conversar de maneira informal não é desrespeitar. Desrespeito é uma coisa, falar de maneira informal é outra. Você só fala de maneira informal com quem você tem intimidade. E é isso que Jesus está ensinando aos discípulos. E aí, a primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos aprender aqui, no versículo 1, é que os discípulos, eles pedem Jesus para quê? Para ensinar a eles a orarem. Assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Então, a primeira lição que eu queria que a gente aprendesse é o seguinte: é que a oração é algo que se aprende e também é algo que se ensina. Amém? Por que eu estou falando isso e enfatizando isso? Primeiro, que nós precisamos aprender a orar. Orar não é soltar palavras ao vento. Orar é falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. E mais, às vezes a gente numa oração, a gente está orando e aí a gente fala: ah, Senhor Jesus, nosso Pai. O Senhor Jesus não é o nosso Pai. Toda a nossa oração é a quem? Ao Pai. Então,
o próprio Jesus está ensinando, e a gente vai já ver isso aqui, que nas nossas orações nós nos dirigimos a Deus o Pai. Porém, essa oração, ela é mediada, ela tem uma mediação, ela tem alguém que, através de quem nós falamos com o Pai. Então, nós oramos ao Pai na mediação de quem? De Maria, de João, de Francisco, do Bento, Chico Bento. A mediação entre Deus e os homens é por Jesus. Então note isso. As nossas orações são ao Pai, pela mediação de Jesus, ou seja, em nome de Jesus, aonde o Espírito Santo nos auxilia. Como Paulo, falando aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. A oração é ao Pai, pela mediação de Jesus e pela intercessão do Espírito. A nossa oração é pela Trindade, é através da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Então a oração é algo que tanto a gente aprende quanto a gente ensina. E eu vou dizer uma frase aqui que eu disse ontem. Os nossos filhos, tal qual os novos convertidos, aprendem mais pelo exemplo do que por aquilo que a gente fala. Os nossos filhos, eles vão orar a partir do momento que eles nos veem fazendo isso. Caso contrário, eles dificilmente vão fazer só porque você está mandando. Olha só, por que os discípulos estão pedindo Jesus para ensinar eles a orar? Leia o versículo 1. Jesus estava orando. E é porque eles viram Jesus orar que eles pediram para que Jesus os ensinasse. O exemplo arrasta, meu irmão. Ontem a gente estava no pequeno grupo lá na casa do Isaías. E todo mundo sabe que a Laís está grávida? Sabe, né? Amém. Aí ela estava me contando. Sabia não, tia? Tá sabendo agora. News, né? As news, as novas. Nem o pai? Meu Deus. Enfim. O que eu queria falar não era nem a gravidez, mas é que ela estava contando que a Isadora disse assim: mamãe, eu orei a Deus e pedi que a senhora ficasse grávida. E o que aconteceu? Da boca dos pequeninos, né? Aí a Laís estava dizendo que ia dizer para a Isadora ensinar o Eric a fazer essa oração. Que ele estava pedindo um irmãozinho, né? Mas o fato é, meus irmãos, que os nossos filhos precisam ser ensinados a orarem. E a orarem da maneira correta. A oração, ela é aprendida e ela é ensinada. Amém? Agora Jesus, ele vai propriamente dito ensinar a oração. E aí versículo 2, ele começa dizendo o seguinte: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Como eu já disse, Jesus, ele está ensinando os seus discípulos aqui na oração a chamar a Deus de Pai.
E isso era algo que para o judeu era algo impensável. E a gente vai ver o quanto isso aqui é importante. Quando a gente estiver analisando os versículos 5 ao 13, a gente vai ver quão necessário é a parábola que Jesus contou. Porque era muito possível que talvez, mesmo Jesus dizendo isso, os discípulos tivessem receio de chamar Deus de Pai. Só que Jesus, como eu já disse, ele está ensinando os seus discípulos a terem proximidade com Deus. Somente filhos é que têm proximidade com seus pais. Não os de fora, não os vassalos, não os servos, não os escravos, os filhos. É por isso que por mais que nós sejamos servos, escravos de Cristo, mas nós somos os irmãos de Jesus. Como o próprio João vai dizer no seu evangelho, que a todos quantos receberam a Jesus, foram dados o poder de serem chamados de filhos de Deus. Porque são os filhos que têm essa proximidade com o Pai. São os filhos que têm essa intimidade com o Pai. Porque os filhos fazem parte da família. E Jesus está ensinando eles exatamente a chamarem Deus de Pai. E também glorificar o nome de Deus. E olhe só que coisa interessante. Pedir a Deus que o reino dele venha. Obviamente aqui é um pedido. Eles estão fazendo um pedido, Senhor, que o teu reino venha. Mas eu penso que para um judeu isso aqui é algo que não se falava assim com Deus. Talvez na cabeça do judeu, no ouvido do judeu, isso estava soando como uma exigência, Senhor, que o teu reino venha. Mas obviamente não é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando apenas a dizer que o discípulo precisa dizer para o seu pai que o desejo dele é que esse reino do Pai, que é celestial, ele se faça presente também aqui na terra. Para que ele, o Filho, se sinta parte desse reino, mesmo estando ainda aqui na terra. Então Jesus está ensinando os discípulos a chamarem Deus de Pai, glorificar o nome do Pai, e ainda por cima dizer, Senhor, que o teu reino venha, e se estabeleça aqui na terra, assim como é no céu. Lucas não vai relatar isso, porém Mateus relata, né? Ele diz o seguinte, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Esse é o pedido para que o reino venha, para que a vontade de Deus seja feita aqui, como ela é feita lá. Para que os filhos de Deus que ainda estão aqui possam sentir o que é viver dentro da vontade de Deus, mesmo ainda estando aqui na terra. Senhor, que venha o teu reino. E qual era a oração do judeu, então, antes desse momento com Cristo? Que é que eles viam Deus só como Senhor, que tinha tirado do Egito, que tinha feito com Abraão, Isaac, Jacó, mas não tinha essa intimidade. Não dessa maneira, não como pai não. Era impossível. Muitos deles viram o que Jesus falava como chamar a Deus de Pai como blasfêmia. Porque ele estava chamando Deus de Pai. É como se ele estivesse se colocando como Deus. E que de fato ele era, né? Ele é Deus. Isso, meu Senhor. A ideia da oração do judeu, vocês já viram, por exemplo, algum filme medieval onde tem um rei? Como é que alguém chega na presença de um rei para pedir alguma coisa? Com intimidade?
Não, ele chega com muita reverência e com medo. Então, a mente do judeu, a oração era assim. E eu não estou dizendo que o judeu estava errado em se dirigir com essa reverência a Deus. Só que ele não entendia essa intimidade que Jesus está ensinando. Na cabeça dele isso não faz sentido. Porque chamar Deus de pai é como se um súdito entrasse na presença do rei e chamasse o rei de pai. Meu pai, rei. Na cabeça do judeu isso não existe, não faz sentido. Porque o rei não é pai deles. É o soberano deles. É o senhor deles. Mas não o pai. Então Jesus está ensinando essa proximidade. Moisés não tinha essa intimidade com Deus. Não como pai. Ele tinha a proximidade de falar com Deus como um amigo, mas não como um pai. Amém? Versículo 3. Dai-nos diariamente nosso pão do dia a dia. A segunda coisa que Jesus está ensinando a eles a orar é que eles peçam ao Pai, já que Ele é o Pai, as coisas necessárias do dia, as coisas do cotidiano. E aqui, mais especificamente, Ele está pedindo sobre o quê? O alimento. Nos dai o alimento de cada dia. Isso é uma coisa tão legal que Jesus está falando aqui, porque vamos lembrar do maná. Lembre do maná. Qual era a ordem do maná? Eles podiam guardar? Podia ou não podia? Podia na sexta-feira, porque eles não podiam colher no sábado. Mas de domingo a quinta, né? Eles só podiam pegar para o dia. Por quê? Isso era o que acontecia. Mas por que ele não podia guardar? Porque eles precisavam confiar que cada dia Deus ia prover do maná. Olha o que Jesus está dizendo aqui. O pão de cada dia. Isso significa dizer que as nossas preocupações com o amanhã não nos pertencem. Pertence ao Senhor. É Ele quem vai prover. Se você tem trabalho, você acha que você tem trabalho por causa da sua capacidade, você tem trabalho porque Deus te deu. Se Deus não te der, tu não tem trabalho. É Ele quem provê. E ainda que você tivesse trabalho, se você não tivesse saúde, você também não trabalhava. E quem te dá a tua saúde? Então o pão de cada dia é dado por Ele, não é por causa da minha habilidade, de jeito nenhum, é Deus quem provê. O pão de cada dia. E uma outra observação que eu acho importante aqui. De quem é o pão? Para quem é o pão? Leia o versículo, por favor. O pão é nosso. Significando dizer que a oração é para pedir que Deus nos dê o pão. E não apenas para mim. É uma oração para que Deus proveja para o seu povo. E não apenas individualmente falando. O pão nosso nos dá a cada dia. Jesus está ensinando aos seus discípulos, e com certeza a nós também, a orarmos pedindo pela provisão, mas que essa oração não seja uma oração egoísta, seja uma oração de comunidade, visando abençoar o todo, para que não falte para ninguém. Amém? Eu sei que nós, pelo menos eu acho, né? Que quando nós estamos na nossa casa e nós vamos orar,
pelo alimento, eu espero que vocês assim o façam. Vocês orem e agradeçam a Deus por Ele dar o alimento na sua mesa. Mas não esqueça de orar pedindo que Deus faça isso na mesa de cada um dos seus servos. Porque o pão é nosso e não individualmente meu. A respeito do Pai Nosso, por exemplo, todo dia, isso eu faço. Mas do levantar, por exemplo, todo dia ora para o Pai Nosso. Não, aqui é uma oração modelo. O modelo não é que tenha que ser exatamente assim, mas o modelo é que você tenha proximidade com o Pai, que você sempre em suas orações glorifique o nome dEle e que você deseje que esse reino se estabeleça mais e mais. Que você sempre peça pelo pão nosso, certo? E que você peça a Deus perdão pelos seus pecados e peça que Ele possa te fazer perdoar os pecados dos demais. E que você seja livre das tentações e do mal. Esse é um modelo. Não significa dizer que nós temos que orar com essas exatas palavras, mas esses elementos precisam estar presentes em nossas orações. Gostei dessa colocação aí, perdoa, e aqui sempre a oração, mas assim como eu perdoei, não Sim. é o correto, assim como eu perdoei, Não é o correto. e que dele que eu perdoe, foi o que você falou, que é o Tá falhando? mais correto, né? Para falar aqui, Ninguém quer falar no microfone. porque você fez uma colocação interessante, porque aqui ele vai dizer só perdoa assim como eu perdoei, mas você acrescentou, ensina-me também a que eu perdoe. Sim. E eu vou já falar sobre isso quando a gente estiver analisando os versículos 5 ao 13. Mas é isso. Na verdade, as duas coisas, né? Perdoar como Ele perdoou, né? Ou seja, que Ele nos perdoe como a gente perdoa, mas que Ele também nos dê a condição de perdoar como Ele perdoa. Porque sem Ele me dar essa condição, é impossível eu perdoar. Eu não perdoo por causa de mim, eu perdoo por causa dEle. Da ação dEle na minha vida. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Versículo 3, ele diz o pão. Versículo 4, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todo o que nos deve. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então, só lembrando, Jesus está ensinando os discípulos a ter proximidade com o Pai, versículo 2, glorificar o nome do Pai e pedir que o reino do Pai seja estabelecido aqui na terra. Versículo 3, pedindo que Deus dê diariamente do pão para todos nós. E versículo 4, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que Deus possa nos direcionar, nos preparar, nos dar condição para perdoar também. E que assim, Jesus também está ensinando a nos livrar das tentações. Não nos deixe cair em tentação. E aí ele diz o seguinte: mas livra-nos do mal. Como é que está escrita essa palavra mal aí? Com L, né? E o que é mal com L? Qual a diferença do mal com L e do mal com U? Agora eu peguei. Em alguns trechos, em alguns manuscritos esse trecho não aparece. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Então aqui é o bem e o mal.
Então ele está pedindo que nós sejamos livres do mal, do reino das trevas, de tudo que é mal. É isso que ele está pedindo ou ensinando para os discípulos a pedirem. Amém? Fechando essa parte aqui, aí Jesus, na sequência, ele conta essa parábola, que é a parábola da pessoa, né, do amigo, como é que eu posso dizer? No mínimo, inconveniente. Porque ele chega na casa do amigo dele, à noite, batendo na porta, pedindo pão, porque um outro amigo chegou de viagem e ele não tem nada. E esse amigo já estava com as portas fechadas, já estava pronto para dormir, não só ele, mas os filhos, e provavelmente, como ele chegou batendo, ele acordou todo mundo. Esse amigo é inconveniente. Mas essa parábola, ela tem tudo a ver com o que Jesus acabara de ensinar para os seus discípulos. Porque preste atenção. Por que é que esse amigo, ele foi na casa desse outro amigo? Fazer o que ele fez? Porque eles eram próximos, íntimos. Você faria isso na casa de um desconhecido? Claro que não. O que Jesus está ensinando para eles? Chamar Deus de Pai. Então essa parábola aqui visa mostrar para eles exatamente isso, de que a grande questão aqui dessa parábola, a grande questão aqui é o versículo 8. A grande questão aqui é o versículo 8. Olha só. Eu vos digo, que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Primeiro eu preciso falar uma coisa aqui. Por mais que Jesus está ensinando aqui nessa parábola, ele não está dizendo, escute isso, ele não está dizendo que, porque assim, né, se a gente for muito rápido aqui na parábola, o que nós vamos pensar? Quem é que está incomodando? Ele está representando quem? Não, quem está incomodando, está representando quem? Nós, os pedintes. E aquele que vai dar o pão, está representando quem? Deus. Só que nós não podemos pensar ou olhar para essa parábola aqui de maneira a achar isso aqui, ó, versículo 7. Se ele de dentro responder, não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos nós já nos acomodamos para dormir, não posso levantar para te atender. Ele não está dizendo que Deus faz isso. Esse não é o ponto de Jesus aqui. O ponto de Jesus é o versículo 8. Quando ele está dizendo, mesmo que ele não se levante por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo. E essa palavra aqui é a palavra-chave dessa parábola. Porque, como é que está escrita essa palavra aí na sua Bíblia? Como é que está escrito? Importunação, não é? O que mais? Incômodo, importunação. O que mais? Insistência. Que, na verdade, muitas traduções ou interpretações levam para esse lado da insistência. Mas essa palavra, ela poderia muito bem, e eu diria que até melhor, ser traduzida para desavergonhamento ou uma audácia descarada. Porque chamar Deus de Pai é audacioso.
E você não pode chegar a Deus chamando Ele de Pai com vergonha. Porque, olha só, eu não sei se a gente ou alguém aqui já passou por isso, mas você já esteve próximo de alguém, ou você mesmo já teve padrasto? Como você acha que seria chamar o seu padrasto de pai? Você faria isso com tranquilidade ou você ficaria constrangido, encabulado, envergonhado? Ou chegar na presença do rei e chamar ele de pai? A ideia da parábola é essa. E quando o homem ele vê essa audácia descarada, esse desenvergonhamento, ele vai perceber que o único motivo que fez esse amigo vir até a casa dele, desavergonhado, audacioso, era porque o pedido dele era extremamente urgente e necessário. Caso contrário, ele jamais incomodaria o amigo. Então, o que Jesus está ensinando na parábola é mostrar para os discípulos que tudo que eles estão pedindo aqui, dessa maneira, com essa audácia, com esse descaramento, iria demonstrar para Deus, não que Deus não soubesse, mas iria demonstrar para Deus que os seus pedidos são urgentes e necessários. E que acima de tudo isso, seria sincero. Ninguém incomodaria um amigo à meia-noite, a não ser que essa pessoa fosse muito cara de pau, não é? Se o pedido dele não fosse sincero. Se não viesse de um coração extremamente sincero: amigo, eu preciso de você. Estou precisando desses pães. Eu estou recebendo uma visita e não tenho nada para oferecer. Estou até envergonhado. Por isso eu vim aqui na maior cara de pau te incomodar. Porque é urgente. O meu amigo está viajando, ele chegou agora, está com fome, eu não tenho nada para oferecer. Por isso eu estou aqui te incomodando, por isso eu estou aqui sem vergonha nenhuma diante de ti, batendo na tua porta a essa hora da noite, porque o meu pedido é necessário, o meu pedido é urgente, não pode esperar. Assim como o pão de cada dia não pode esperar, tem que ser naquele dia. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? É o que Jesus está ensinando para eles. Que quando se colocar na presença de Deus, essa oração, ela seja precisa, seja necessária, seja urgente, seja franca, seja ousada, seja desavergonhada. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido que a gente não pode chegar na presença do nosso Pai com vergonha. Você já pediu dinheiro para o seu pai alguma vez? Com que cara você chega para o seu pai e pede dinheiro? Hã? Que eu me lembre, eu acho que eu nunca pedi dinheiro ao pai, eu pedi à mãe. Eu não me lembro de ter pedido, não. Assim, quando eu era criança. Aí a gente vai crescendo, vai ficando mais sem vergonha, aí a gente pede. Mas quando eu era adolescente, eu não me lembro de ter pedido, não. Mas assim, é o nosso pai? É ou não é? Então por que essa vergonha? Será que ele tendo negará?
Hã? Eu lembro do vô, e ele não estava errado não. O vô dizia isso. Pedi dinheiro emprestado do meu avô, o pai do pai, ele perguntava, é dado ou emprestado? Se você dissesse que era dado, ele dava. Se fosse emprestado, ele lhe cobrava. Não é emprestado? Não está errado não, está certo. Está ensinando responsabilidade. Então, a parábola está ensinando isso. Que os nossos pedidos a Deus, a nossa oração, ela precisa ser franca. Ela precisa ser honesta. Você precisa chegar diante de Deus e ser claro naquilo que você está necessitando. E Ele vai saber que essa oração, essa necessidade é urgente, é necessária. É preciso isso. Porque ninguém chega com tanta ousadia. Foi ousado ou não foi o cara bater na casa do amigo à meia-noite? Ninguém chega com essa ousadia se não for necessário, se não for urgente. Então é isso que Jesus está ensinando a eles. E aí, olhe só, versículo 9. Por isso, ou seja, o pai vai saber que é necessário por causa da ousadia, então por isso, qual de vocês, que se o filho de vocês pedir perdão, eu já estou adiantando, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei a porta e ela vos será aberta. Do mesmo jeito que o amigo lá abriu. Por quê? Porque a ousadia do outro amigo demonstrou que era urgente. Se nós ousarmos bater na porta, Deus abrirá. Desde que o meu pedido seja sincero, honesto, urgente e necessário. E Deus sabe o que nós precisamos. Por isso, se eu pedir, Ele dá. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. E Deus sabe o que a gente precisa. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Aí agora sim ele diz, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate a porta será aberta. Pois qual é o pai entre vocês, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra no lugar do peixe? Ou se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ninguém que é um pai de verdade faz isso. E se os pais aqui da terra, como ele vai dizer, conseguem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o nosso Deus. Quanto mais o nosso Deus, que é um pai generoso e amoroso. Olha, se o amigo deu lá o pão necessário para o amigo por causa da urgência, quanto mais Deus não vai ser generoso com a gente e nos dá o pão de cada dia. Ele vendo o que a gente precisa, ele vendo o que é necessário, ele vendo o que é urgente. Claro que vai, meu irmão, claro que vai. E nós somos testemunhas disso, porque alguns de nós aqui, inclusive eu, já passei dificuldades e cheguei a receber na minha porta irmãos com cesta básica para mim, de pessoas que eu jamais esperaria que chegasse, como por exemplo o meu vizinho, que é pastor de uma igreja, na pandemia chegou com uma cesta básica para mim lá, e nesse dia o negócio estava osso. O que é isso senão a provisão do Senhor? É Deus, meu irmão. É Deus que é generoso com os seus, que provê o pão de cada dia, que não nos deixa passar fome. Eu sempre digo isso aqui. No meio do povo de Deus pode haver necessitados,
Podem haver pessoas que estão necessitando, mas não podem haver pessoas passando fome. Senão a gente falhou como igreja. A gente falhou como cristãos, como discípulos. Deus usa irmãos para suprir a necessidade de outros irmãos. Amém? Então, se vocês conseguem dar coisas boas aos filhos, quanto mais Deus. Aí ele conclui no versículo 13 dizendo o seguinte: se vocês sabem dar coisas boas, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo aos que vos pedirem. E essa é a questão. Porque lembra o que a gente estava falando aqui, até o Peu comentou? Porque assim, tudo bem, né? Tudo bem, chamar pai, o Deus de Pai. Ok, eu posso até... Tudo bem pedir que o reino dele se estabeleça aqui. Tudo bem pedir o pão de cada dia. Agora, perdoar como Pai? Perdoa. Agora, não cair em tentação? Ser livre do mal? Não, aí já é demais. A não ser que o Espírito Santo habite em nós. E aí, se o Espírito habita, eu vou perdoar como o Pai perdoa. Se o Espírito habita, eu vou estar protegido contra as tentações. Se o Espírito habita, eu vou estar livre do mal. E quanto mais esse Espírito agir em nós, mais essas coisas acontecem em nossas vidas. Aí o que ele está... Olha a ousadia aqui. Pedir o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, isso é muito ousado. O Espírito habitar na gente, Pai, que o teu Espírito habite em mim. E Jesus está dizendo, se você fizer essa oração com sinceridade, com essa ousadia, Deus vai saber, Ele vai ver no teu coração a tua vontade, a tua necessidade, a tua urgência. E Ele vai dar o Espírito para que você possa perdoar como Ele, para que você possa ser livre das tentações e livre do mal. Meu irmão, quando em nossas orações a gente tem pedido a Deus do Espírito dele? A gente pede por saúde, a gente pede por emprego, a gente pede por cura, a gente pede por tudo. Mas desse púlpito, pouquíssimas vezes eu ouvi orações onde a gente pedia para que Deus derramasse do seu Espírito sobre a sua igreja. E Jesus está ensinando exatamente isso. Se vocês pedirem, o Pai dará o Espírito a todos aqueles que pedirem. Se vocês buscarem, vocês acharão. Se vocês baterem, as portas serão abertas. Porque se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que é bondoso, amoroso e generoso. Amém? O que nós aprendemos hoje, meus irmãos? O que Jesus nos ensinou hoje? Jesus, ensinando os seus discípulos e a nós, Ele ensinou que a oração é algo que se aprende e que se ensina. Ele ensinou que a oração precisa ser com franqueza, ousadia e ser desavergonhado. Ele ensinou que Deus provê as necessidades do seu povo com generosidade. E Ele ensinou que Deus nos concederá o seu Espírito, o Espírito Santo, para podermos perdoar os nossos ofensores e lutar contra as tentações. Foi isso que nós aprendemos hoje. E eu espero que esse aprendizado sobre a oração, ele não fique apenas em nossos ouvidos, e muito menos somente em nossos corações,
mas que, estando em nossos corações, nós possamos colocar em prática. Que a gente ore ao Senhor e que em nossas orações esse modelo esteja presente. E nunca mais esqueça, de todas as vezes que você orar, peça para que o Senhor derrame sobre a sua vida o Espírito Santo dele. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus, é no nome do nosso Senhor que nós te oramos, Senhor. Que nós te bendizemos e glorificamos o teu nome. A tua igreja, o teu povo que se reúne aqui neste lugar, todos aqueles que fazem parte da tua igreja e do teu reino, nesse momento oram a ti, ó Deus, e rogam que a tua vontade prevaleça sobre todos nós, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, porque o que nós mais queremos, Senhor, é experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos dá o pão de cada dia, o alimento, a provisão. Não apenas individualmente falando, mas coletivamente, que na mesa de todos os irmãos, quer sejam aqui nessa congregação, quer seja em qualquer outro lugar, que não vos falte o alimento. Abençoa, Senhor, e multiplica. Assim como o Senhor sempre tem feito, multiplica o alimento, o pão de cada dia na mesa dos teus servos. Nos abençoa com a graça do teu Espírito Santo derramada sobre as nossas vidas, para que possamos perdoar como o Senhor nos perdoou, para que possamos ser livres das tentações e livres de todo o mal. Abençoa assim, ó Deus, o teu povo, a tua igreja. Faz com que essas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito nos preencha, nos encha e nos conduza. Dai-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito. Que ele habite em nosso coração, em nosso meio, e nos conduza sempre a fazer a vontade do Senhor. Que essa palavra, pelo teu Santo Espírito, penetre em nosso coração, ache a morada necessária, nos mude, nos transforme, nos anime. Que tudo isso seja feito em nosso coração pela tua palavra. Nos abençoa pela tua palavra, nos corrige pela tua palavra, nos anima e nos fortalece pela tua palavra. Que ela tenha sido pregada com fidelidade, e que ela tenha penetrado profundamente em nosso coração. E que nós possamos ter aprendido, Senhor, a orar. E que assim sendo, possamos ensinar a outros como orar ao nosso Pai. Fica conosco durante o resto dessa noite. Nos leva em paz, nos livra de todo mal. Nos livra, ó Deus, de qualquer coisa ruim que possa acontecer. Nos guarda em tuas mãos, para que possamos chegar em nossas casas, abençoados, edificados pela tua palavra, mas possamos chegar sãos e salvos, porque a tua mão está sobre nós. É isso que rogamos, e no nome do nosso Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.